hermano, invito a vosotros que abráis vuestras Biblias en Marcos. Seguimos con nuestra serie de exposiciones en el Evangelio. E hoje nos toca o capítulo 6 de Marcos. Entramos em um novo capítulo e estaremos considerando os versículos que vão del 1 hasta el versículo 13. Marcos capítulo 6, del versículo 1 hasta el 13. Se todos já temos nossas Bíblias abertas, está atentos à leitura da palavra. Assim nos disse a palavra do Senhor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas e de Simão? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no levasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vestissem 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepentiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar. Senhor, te damos as graças por tu palavra, te damos as graças por el Evangelho de Marcos. Que, Senhor, agora traz a leitura da palavra, hable a nossos corações por meio do Espírito Santo, Senhor. Que nossos corações estén blandos para ouvir tu palavra, compreender tu palavra. Sabemos que somos completamente dependentes de ti para o entendimento das Escrituras, para a exposição das Escrituras. Assim que Senhor, abre com nós outros e utiliza-me, Deus, como instrumento em tus manos para predicar fielmente tu palavra. Ajuda-me, Deus, nesta tarefa e não por amor a mim, pero principalmente por amor a tu pueblo, por amor a tu igreja. Em nome do Senhor Jesus que te pedimos. Amém. Bueno, hermanos, déjame arreglar as coisas aqui. Poder construir uma relação íntima com uma persona provavelmente é uma das experiências mais maravilhosas, mais hermosas que pode haver. Quando hablo de intimidade na relação íntima, não hablo simplesmente das relações íntimas que se construem dentro de um matrimônio. É verdade que o matrimônio é a relação mais íntima que uma pessoa pode ter com outra. Pero não hace falta limitar-se ao matrimônio quando falamos de relações íntimas. Podemos pensar em relações de intimidade com nossos familiares, relações com nossos amigos, relações com os irmãos da igreja. Relações essas onde podemos ser nós mesmos, sem medo, sem máscaras. Relações onde estamos tão cerca de alguém que sabemos como esta pessoa pensa, como reacciona segundo que situações, seus restos característicos, suas histórias, suas lutas, seus sonhos, seus medos,
o lado bueno de la intimidade é que nos dá esta confiança, esta cercania, esta sensação de segurança por estar cerca de alguém. Pero por outro lado, as relações íntimas também podem ser arma de doble filo. Estar demasiado cerca de alguém hace que veamos seus defeitos. Quizá coisas que a nós outros não nos gustam, coisas que se revelam com o passar do tempo e que uma vez que esta relação está construída, se não nos gustam certas coisas, a intimidade seguramente dificultará alejar-se quando é necessário. Además de isso, há outro lado oscuro das relações íntimas. Quando conheces demasiado bem a alguém, corres o risco de dar por sentado quem é esta pessoa. Corres o risco de malinterpretá-la. Corres o risco de não valorar a esta pessoa, de menospreciar sua opinião. Te acostumbras com alguém e pouco a pouco deixas de assombrar-te. Isso lo vemos em alguns matrimônios, por exemplo, em algumas famílias, em algumas amistades. Há vezes, a pessoa mais cercana de nós outros é a que menos escutamos. Com quem compartilhamos a vida diária, muitas vezes, é a quem menos prestamos atenção. Um esposo dá conselho à sua esposa e é completamente ignorado, mientras que sua amiga lhe dá o mesmo conselho a ela e ela o abraça. Um padre intenta em vano aconselhar a seus filhos, mientras que esses escutam e aceitam os conselhos de los extraños. Incluso entre amigos ou companheiros de confiança pode passar, não, lo que uno disse não se toma em sério, hasta que alguém de fora disse exatamente o mesmo e então sí se aceita. E relações íntimas já não te surpreende, já não te assombra. Crees que lo tienes completamente decifrado, que não há nada mais que descobrir de esta persona. A familiaridade pode generar desprezo. A cercania pode produzir cegueira. E é exatamente isso que está passando aqui no texto que temos hoje. É o que passa com Jesus aqui no texto. Los que mais lo conheciam, los que lo vieron crescer, los que podiam dizer, é nosso vecino, é nosso pariente. Em lugar de recebê-lo com fé, lo rechazaram. A familiaridade de esta gente les roubou o assombro de quem é Jesus. Veremos no texto de hoje que a familiaridade pode cegar a gente ao evangelho. Mas também veremos que a obra de Cristo não se detém por causa do rechazo humano. Nos disse assim o versículo 1: Salió Jesus de ali e vino a sua terra, e lhe seguiam seus discípulos, e llegado o dia de repouso, começou a ensinar na sinagoga. De onde salió Jesus? Nós outros hemos ouído em predicações anteriores, vimos como depois de Jesus mostrar sua autoridade sobre as impurezas mais profundas em território gentil, expulsando na legião de demônios de gadareno que vivia nos sepulcros, Jesus ele volvió hasta Cafarnaum, hasta o centro de seu ministério que era ali em Galileia, e ali o evangelho, na predicação anterior, nós outros vimos, como nos narrou dois encontros poderosos, um com um padre, com a fé de um padre que clamou por sua hija moribunda, e a fé de uma mulher que tocou a Jesus em meio da multidão. Então, em um e outro caso, o que estamos vendo aqui é Jesus ensinando sua autoridade sobre as impurezas, sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre a fé de aqueles que se acercavam a ele. Jesus está ensinando sua autoridade para a gente. E agora vemos aqui no texto que Jesus deixou Cafarnaum e foi junto com seus discípulos a sua terra, ou seja, Nazaré.
Sabemos por los evangelhos de Mateo y Lucas que para cumplir las profecias, Jesús nació en Belém de Judea, no en Nazaré. Pero também vemos que Jesus era chamado de Nazareno porque se criou em Nazaré, um pueblo que estava em las colinas de Galileia, mais alejado del mar. Nos diz o texto que, estando ali em Nazaré, llegado o dia de repouso, é decir, llegado um sábado, Jesus, como de costume, vai à sinagoga e ali começa a ensinar. Estar atentos todas as vezes que lê o Evangelho de Marcos, porque todas as vezes que Marcos nos disse que algo passa no dia de repouso, já podemos preparar-nos para algum tipo de confrontação ou problema, vale? Alguns conflitos sempre passam no dia de repouso. Pois bem, em la sinagoga era comum que um varão judeu fuera invitado a ler ou a ensinar uma porção das escrituras. Hacía parte da liturgia das sinagogas. O jefe da sinagoga solia invitar a visitantes respeitados para ler as escrituras, e Jesus já tinha aqui, então, uma reputação de maestro. Assim que não é estranho, nós vemos o jefe da sinagoga dar oportunidade para que Jesus ensinasse. Sabemos que Jesus, então, correu na porção dos profetas, provavelmente o princípio do profeta Isaías, do capítulo 61 de Isaías, e começou a ensinar, a exponer o texto para a gente. Nos diz Marcos que muitos, oyéndole, se admiravam, se quedavam surpreendidos, pasmados, assombrados com a enseñança de Jesus. Pero o texto nos dá a sensação de que a gente se assombrava não tanto por lo que Jesus estava ensinando, sino mais bem por quem ensinava. Mirá a cascada de perguntas que a gente se hace a partir do versículo 2. ¿De dónde tiene estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E estes milagros que por suas manos são hechos? A primeira pergunta já nos chama a atenção, porque eles não perguntam de onde tiene Jesus essas coisas. Perguntam com desprezo. De onde saca essas coisas? Já não é Jesus para eles. Este tipo, de onde saca este tipo? Essas coisas que está dizendo. Quem se crê que é? Quem se crê nesta sabedoria que lhe foi dada? E esses milagros que por suas manos são hechos? Pero quem se crê em tudo isso que está passando? Versículo 3 sigue, não é este o carpinteiro, hijo de Maria? Sigue aqui com este desprezo por Jesus. Al chamar Jesus de carpinteiro, por supuesto que o desprezo não estava em la profissão em si. Ser carpinteiro em aqueles dias, mais que trabalhar com madeira, como nos dias de hoje, era ser como um artesano, um construtor, alguém que hacía trabalhos manuais, desde hacer herramientas hasta reparar casas. Então, aunque era uma profissão humilde, era muito respeitável. Pero em aquela cultura, seria muito difícil que um trabalhador manual transcendera a maestro religioso sem credenciais acadêmicas, sem estar bajo algum outro rabi. Como pode um carpinteiro ensinar sabedoria? Donde ou com quem ha hecho sua formação sapiencial? Además, identificar a Jesus como hijo de Maria e no hijo de José também era inusual e provavelmente despectivo também. É provável que José já havia morto aqui no Evangelho, pero aún assim chamariam a ele de hijo de José. Então, estão utilizando o hijo de Maria provavelmente
porque estão questionando de forma velada sua origem. Porque a gente de Nazaré conhecia Jesus. E provavelmente todos eles já conheciam os rumores de uma certa mulher que se embaraçou antes do matrimônio. Provavelmente aqui também vemos uma forma sutil de atacar a identidade de Jesus. Não se quedam aí. Seguem enumerando toda a sua família. Irmão de Jacob, de José, de Judas, de Simão. Não estão aqui com nós outros, suas irmãs. Em outras palavras, mira, é que conhecemos toda a sua família. Aí está Jacob, José, Judas, Simão. Tus hermanas também estão aqui no pueblo. Nós outros las conhecemos, te conhecemos desde niño. Temos visto crescer. Não eres nada de especial. Para eles, era impossível crer que alguém que havia vivido tantos anos entre eles, alguém cujo ofício conheciam, cujos irmãos e irmãs veiam a diário, que esse alguém pudera merecer ser seguido como um maestro respeitável. Já hemos comentado anteriormente, quando predicamos sobre a família de Jesus, no capítulo 3, pero simplesmente um pequeno parênteses aqui, vemos uma vez mais que José e Maria tiveram outros filhos e filhas. Aqui se nos apresentam os nomes de seus irmãos, dos irmãos de Jesus, alguns conhecidos por nós outros no Novo Testamento. Jacobo é Santiago, ele é escritor da carta Santiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, mientras que Judas é o escritor da pequena carta Judas, que está ao final da Bíblia, antes de Apocalipse. Então, sabemos que eram irmãos esses que se converteram tras a ressurreição de Jesus. Pero, neste momento, em Nazaré, toda esta familiaridade com Jesus, toda esta intimidade com Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, os irmãos e irmãs que todos conheciam, produjo solo uma coisa nesta gente. Nos disse o final do versículo 3, e se escandalizavam de ele. Esta gente se sentia profundamente ofendida por el hecho de que Jesus les estuviera ensinando. Lo despreciavam. Jesus estava sofrendo bullying. Estava sendo humilhado e rechazado por los suyos, por sua própria gente, por seu próprio pueblo. Essa gente já havia ouído falar de sua sabedoria e visto os milagros hechos por suas manos, e aún assim lo despreciavam, lo rechazavam. Corações completamente endurecidos. Não era uma mera indiferença, era um rechaço ativo. Não só não podiam ver, sino que se sentiam ofendidos, tropeçavam com ele, lo despreciavam. O problema para a gente de Nazaré não era falta de pruebas de quem era Jesus, sino hostilidade espiritual contra a verdade. Ver señales não basta para crer. Tener evidências não é o mesmo que ter fé. Conhecer dados acerca de Jesus não significa conhecê-lo verdadeiramente. O obstáculo de los nazarenos aqui não é intelectual, não é um obstáculo evidencial, sino espiritual. Toda esta pretendida familiaridade, toda esta cercania aparente com Jesus havia endurecido seus corações ao Evangelho. A familiaridade les roubou o assombro. Pero vemos no texto que Jesus não se surpreende com este patrão que está passando ali. Les recuerda um provérbio bem conhecido por eles. Nos diz no versículo 4, mas Jesus les decía, não há profeta sem honra, sino em sua própria terra e entre seus parentes e em sua casa. A lo largo da história, os profetas de Deus foram rechazados e normalmente primeiro por los suyos, porque predicavam a los suyos. Temos, por exemplo, Jeremias em Anatote, Amós em Israel. Vemos agora Jesus em Nazaré. O rechazo em sua própria terra não era uma anomalia, era uma norma
que eles já conheciam. E fíjense na progressão do provérbio, não? Não é profeta, senhor, em sua própria terra, entre seus parentes, em sua casa. A ideia é que quanto mais cercano, mais grande é desprezo. Quanto mais cerca de casa, mais grande será a resistência para que a gente oiga ao profeta. Mas não é só um fenômeno religioso, passa também no dia a dia. Para os jovens, se lo disse um experto em redes sociais, lo creemos, mas se lo disse papai e mamá, lo descartamos. Em la igreja, nós outros escutamos o pastor domingo tras domingo e pensando, isso já lo he ouído 1000 vezes, não tem nada de especial. Mas se exatamente as mesmas palavras vieram de um predicador famoso em internet, um conferencista, um Surreal Michelin, não sei quem mais, Augusto Nicodemos para os brasileiros. Então, sim, nos assombraríamos. É incrível a predicação. Lo mesmo está passando aqui com Nazaré. O problema não estava no mensagem, o problema não estava no mensajero, o problema era o coração endurecido por esta pretendida familiaridade com Jesus. Por causa disso, por causa desses corações endurecidos, por causa de la incredulidade, o versículo 5 nos diz algo que é impactante, não? E não pudo fazer ali nenhum milagro, salvo que sanou a uns poucos enfermos, ponendo sobre eles as mãos. É importante entender que o que vemos aqui não é falta de poder em Jesus. O mesmo texto está dizendo que sanou a uns poucos enfermos ali. Então, Jesus tinha poder para sanar em Nazaré, em Galileia, em Cafarnaum, o que seja. O que vemos aqui é a evidência da falta de fé desta gente. Por um lado, nós podemos entender que, por causa desta incredulidade, podemos suponer que eles, muito poucos, comparados à gente de Cafarnaum ou a outros lugares da Galileia, muito poucos se acercavam a Jesus para buscar sanidade. Se eu não creio nele, por que me vou hasta ele? Por outro lado, Jesus mesmo se limitou de fazer milagros em Nazaré, porque os milagros em las Escrituras nunca foram um show para incrédulos, sino señales para suscitar, para confirmar a fé. Veremos em Marcos 8, quando tocar exponer-lo, que Jesus não responde a demandas escépticas de señales. Os milagres não eram um espetáculo para curiosos, eram señales para os que creem. Sem fé, não teria sentido fazer milagres ali. A incredulidade de Nazaré foi tão grande, que o versículo 6 nos diz que Jesus mesmo se assombrou da profundidade de sua incredulidade, de como a familiaridade los havia cegado completamente. Se nós miramos este relato, esta descrição horrível de los sucessos em Nazaré, podemos pensar que o ministério de Jesus é um completo fracasso. Se a história termina aqui, pensaríamos que tudo foi um desastre, e a que Jesus, em meio de los suyos, é humilhado, rechaçado, limitado e termina assombrado por la incredulidade da gente. Pero Marcos nos prepara aqui, em seu texto, um grande contraste. Mientras Jesus é limitado entre os suyos, seu poder sigue sendo manifestado entre os estranhos. Los suyos rechaçavam a Jesus, mas sua missão continua. Porque a obra de Jesus, a obra de Cristo, não se detém por rechaço. Mira como a segunda parte do versículo 6 nos apresenta exatamente isso, não? Vemos que Nazaré estava rechaçando a Jesus, e Jesus, então, que hacía? Recorria às aldeias ao redor, ensinando. Jesus não para a sua missão. Jesus sabe que o rechaço é parte de sua missão. Por isso não se detém. Ao contrário,
Ao contrário, o que vemos aqui é que, em meio do rechazo, Jesus está expandindo sua missão. Versículo 7. Depois lhe amou os 12 e começou a enviá-los de 12 em 12 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Ele não só sigue ensinando, como também chama os 12, los envia de 12 em 12 e reviste a esses homens de sua mesma autoridade. O verbo original que se utiliza aqui para enviar-los vem da mesma raiz da palavra apóstolo. Ou seja, agora os 12 não são simplesmente os 12 discípulos de Jesus, como pessoas que estão aprendendo de um maestro. Agora o que vemos aqui é que estão sendo apostolados, enviados, comissionados agora em nome de seu maestro, com a mesma autoridade de seu maestro. Os discípulos são enviados de 12 em 12, muito provavelmente porque em la lei de Moisés um testemunho só era válido se havia 2 ou 3 testigos, mas também, recordar Eclesiastés, melhores são 2 que 1, porque se caírem, el uno levantará a seu companheiro. Jesus já está indicando a eles que não será uma missão fácil, não será algo tranquilo. Provavelmente neste caminho haverá rechazo, seguirá havendo oposição, haverá hostilidade, igual que houve com Jesus. Assim que é melhor de 12 em 12, porque assegurava um pouco de ânimo, consuelo, cuidado mútuo entre um e outro. Uma vez que Jesus está, então, enviando a seus discípulos para predicar em outras aldeias, outros sítios, também lhes dá algumas instruções para prepará-los para esta missão. Lemos ali do versículo 8 ao versículo 11 essas instruções. E les mandou que não levassem nada para o caminho, senão somente bordão, nem alforja, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, senão que calçassem sandálias, e não vestissem 2 túnicas. E les dijo, donde quiera que entreis em uma casa, posai em ela hasta que salgais de aquele lugar, e se em algum lugar nos recibierem e os oyerem, salid de ali, sacudi el polvo que está debaixo de vossos pés, para testemunho deles. De certo os digo que no dia de juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Jesus empieza suas instruções aqui, dizendo que eles não deveriam levar nada nessa missão que estaria nascendo. Solamente um bordão, que seria um bastão para ajudar a caminhar, e sandálias para proteger os pés. Nem alforja, nem comida, nem dinheiro, nem roupa extra. É como se Jesus já estivesse dizendo a esses homens, mira, para qualquer necessidade que tenhais nesta missão de predicar o evangelho em outros sítios, depender unicamente de Deus. Não confieis em vossos esforços, não confieis em vossa preparação. Necessitais aprender a depender de Deus quando esteis predicando o evangelho, porque será por sua provisão, será por seu poder, não por vossos dones, não por vossas habilidades, não por vossas capacidades. A provisão era de Deus para esses homens. E eles deveriam entender isso. E essa provisão de Deus, de onde vendria? Do céu, ángeles estariam ali alimentando os discípulos? A provisão vendria de aqueles que lhes receberiam em suas casas. Donde há corações abertos ao evangelho, há também portas abertas para esses homens. Donde quiera que entreis em uma casa, posai nela, hasta que salgais daquele lugar. Não tenhais pressa, quedaros ali, permanecer donde sois recebidos, disfrutar da hospitalidade de quienes han recebido vossa mensagem. É de aí que vendrá sua provisão, vossa provisão. Pero não todos serão flores. Em alguns sítios não seriam bem recebidos. Assim que, además de ensinar como actuar quando alguém abre sua casa, Jesus também lhes disse que hacer quando alguém rechaça. E se em algum lugar nos receberem e os oyerem, salid de ali.
sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testemunho a eles. Quando um judeu volvia de terra estrangeira, solia sacudir el polvo de suas sandálias para não trazer impurezas de la terra de los gentios a Israel. Era uma forma simbólica que eles tinham e muito conhecida de dizer que esta terra não pertence ao povo de Deus, então não quero ter parte com ela. O que Jesus está fazendo agora é toma este resto, que era muito conhecido, e lo inverte. Está dizendo, se um povo de Israel rechaça o evangelho, que os discípulos deviam sair de ali agora e sacudir o povo de los pés. Al rechazar a Cristo, esse lugar se coloca a si mesmo fora do povo de Deus, como se fosse um território gentil. O castigo para Sodoma e Gomorra, símbolos de perversidade e maldade em la Bíblia, será menor no dia do juízo que o castigo daqueles que, com mais iluminação, com mais entendimento, com mais explicações, com mais recursos, mais informação, mais señales, rechazam al Evangelho. Um dos pecados mais sérios que um ser humano pode cometer é ouvir o mensagem do Evangelho e permanecer indiferente. Escuchar o chamado ao arrependimento e seguir como se nada hubiera passado. Porque a todo aquele a quem se haya dado mucho, mucho se le demandará. Nazaré recebeu muita mais luz, muita mais revelação que Sodoma e Gomorra. Nuestra generação tem muita mais luz, muita mais revelação, muitos mais recursos que Nazaré, e aún assim, nossa geração também sigue na incredulidade. Não haverá excusas para Nazaré no dia de juízo, assim como para cada um de nós outros não haverá excusas. O texto finaliza dizendo-nos que os 12 cumprem sua missão, não? No versículo 12 e 13 nos dizem, e saliendo predicavam que os homens se arrepentiessem, echavam fora muitos demônios e ungiam com aceite a muitos enfermos e los sanavam. A predicação dos discípulos, por lo que vemos aqui, era algo muito sencillo. Era igual que a mensagem de Jesus ao iniciar seu ministério, igual que a mensagem de João Bautista, que preparava o caminho para Jesus. Os homens necessitam arrepender-se de seus pecados. E está. Todos necessitam ser levados a uma consciência de como nossos pecados causam separação entre nós outros e Deus, e que a única solução não é algo que nós outros podemos fazer, sino crer em Jesus, crer no Evangelho, nascer de novo, acudir a Cristo como única esperança de salvação. E por lo que vemos no versículo 13, esta predicação dos discípulos tuvo muitos resultados, não? Porque o versículo nos diz que echavam fora muitos demônios e ungiam a muitos enfermos e los sanavam. Um outro parênteses mais para este texto, com respeito a este ungiam com aceite, não? Há muitas coisas raras que oímos com respeito à unção com aceite. Aqui no texto, o que nos dá a sensação é, sabemos que o aceite tinha muitos propósitos naqueles dias e um deles era claramente medicinal. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, o samaritano vê as heridas do homem e echa aceite e vinho sobre elas. Então, era algo comum cuidar da gente, de los enfermos, com aceite. Outra coisa também que chama um pouco a atenção no texto é o verbo ungir. Porque o ungir aqui, que se utiliza no original, tem mais um sentido prático, ordinário, não é sentido espiritual de consagração, como lá Jesus ser o ungido de Deus. Não? Ungir significava basicamente frotar, untar com aceite para refrescar, para aliviar,
para tratar alguma enfermidade. Correndo um pouco deste contexto, nos dá a sensação que os discípulos, eles não só oravam por la sanidade sobrenatural da gente, já que eles teriam que quedar-se ali, em las casas, eles também brindavam cuidado físico, prático, para os que estavam enfermos. Muito provavelmente, ambas as coisas ocorriam, ¿vale? Por um lado, Deus sanava sobrenaturalmente a gente, os enfermos, pero também os discípulos usavam meios naturais como o aceite medicinal para cuidar de los enfermos. É como dizer, no dejes de tomar el paracetamol mientras confia no poder divino. Orar por las enfermedades, pero não deixais de cuidar de los enfermos, que a medicina básica, aquele cuidado básico também acompanhe esta oração. Cerrando el parênteses a hora com respeito a ungir com aceite, volvemos ao texto. O que chama a atenção aqui no versículo 13, seguramente são os resultados de trabalho hecho por os discípulos. Mientras que Jesus, em Nazaré, não pudo fazer ali nenhum milagro, salvo que sanou nos poucos enfermos, seus discípulos, com sua autoridade sobre eles, predicando fora de Nazaré, a gente desconhecida, echavam fora muitos demônios, ungiam muitos enfermos e los sanavam. Há algo que Marcos quer contar-nos aqui, porque a ironia é visível. Donde deveria haver mais poder com o maestro em sua terra, lo que vemos é que há menos poder. Pero donde deveria haver menos poder, com seus discípulos em terra ajena, há mais. Essa ironia, por supuesto, não é casualidade do Evangelho. Marcos está pintando um quadro para mostrar-nos como a familiaridade pode cegar ao Evangelho. Pero neste mesmo quadro, vemos como a obra de Cristo não se detém. Seus primeiros leitores gentiles em Roma eram precisamente esses estranhos que haviam recebido o Evangelho através dos enviados de Cristo. Eles eram a prova viviente de que Deus obra poderosamente entre los no suyos. Además, os gentiles em Roma também estavam experimentando o mesmo que Jesus experimentou em Nazaré. Rechaço por sua família, por sua cultura, por sua comunidade religiosa, simplesmente por seguir a Cristo. Marcos está dizendo, não os estranheis del hecho de estar sendo rechaçados por los vuestros. Este rechaço confirma que estáis seguindo as mesmas pisadas de Cristo. Sua família, os suyos, os judios, Israel, os religiosos, os que conheciam as Escrituras, todos eles rechaçaram a Cristo. Pero mirá que vosotros, os gentiles, o habéis recebido. Há um patrão de rechaço por los suyos, que não é exclusivo aqui de Marcos. É um patrão que vemos em toda a Escritura, que atravessa toda a Escritura. E empieza em Gênesis 4, quando Abel é assassinado por seu irmão, sua família. Em Gênesis 37, José é vendido como escravo por os suyos, por seus irmãos. A princípio de Éxodo, Moisés sofre rechaço de los suyos, mientras intenta apaciguar na rinha de Hebreus. Depois, inumeráveis vezes, sofre rechaço no deserto. E assim sigue, a lo largo do texto bíblico. Davi perseguido, aún sendo ungido de Deus. Os profetas despreciados e perseguidos. E muitos outros mais exemplos que o tempo não me permite mencionar. Hasta que chegamos aqui a Jesus. Ele mesmo Deus hecho carne. Não há coisa mais grandiosa que isso. E se vuelve algo fastidioso, aburrido, vergonzoso, escandaloso para os de Nazaré. Em Nazaré,
El profeta definitivo es rechazado por los suyos. Pero Jesús, como el rey definitivo también, extiende su reino precisamente cuando su pueblo lo rechaza. Este rechazo por los suyos y esta aceptación por los extraños que vemos en el texto tipifica el rechazo definitivo y la recepción definitiva. Porque en la cruz, Jesús, el sumo sacerdote, se ofrece em sacrifício expiatório, sofrendo o rechazo extremo, o mais grande de los rechazos, para que por meio de su rechazo, los extraños del mundo, gentiles e judíos que estavam lejos de Deus, pudieron ser acercados. Su rechazo se convierte em nossa aceitação. Sua exclusão se convierte em nuestra inclusão. Lo que los suyos desecharon se convierte em salvação para los que estaban afuera. Nos dizem as Escrituras, la pedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra del escândalo, la piedra de tropeço. Para los que no creem, ha venido a ser la piedra viva e preciosa para los que creem. Juan, em seu primeiro capítulo, nos disse, a partir do versículo 11, a los suyos vino, e los suyos no le recibieron. Mas a todos os que receberam, a los que creem em su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Deus, os quais não são engendrados de sangue, de vontade de carne, de vontade de varão, sino de Deus. Rechazado em casa, pero recebido no mundo. Rechazado por Israel, pero abraçado por las naciones. Rechazado por los hombres, pero exaltado por el Padre como Senhor de todos. Quero finalizar esta predicação com algumas aplicações que podemos sacar do texto, hermanos. O primeiro que vimos aqui no texto é que a gente de Nazaré estava tão acostumbrada a Jesus que já não se assombravam dele. Recuerdas que dijimos no início, ¿no? A intimidade é um regalo, pero também é um risco. Pode convertir-se em rutina que rouba este assombro, ¿no? Aqui vemos que a familiaridade les roubou o assombro e los levou à incredulidade. Lo mesmo pode passar com nós. Estar tão cerca de las coisas de Deus, de las informações sobre Deus, de los datos sobre Deus, podemos estar tão cerca dessas coisas que deixamos de maravilhar-nos, deixamos de escuchar, damos por sentado o Evangelho, já não nos importamos com suas ordens, com suas informações, com sua palavra, já damos por sentado, já conhecemos. Que não convirtamos o Evangelho em rotina, a leitura das Escrituras em um dever, a oração em um rito, o culto como algo comum. Quando foi a última vez que te assombraste com a leitura da Bíblia em tu hogar? Quando foi a última vez que te assombraste com uma predicação? Ou eres de aqueles creyentes a quienes só les gusta el culto quando a predicação é novedosa? Já vem o pastor de novo falar de graça, arrependimento, fé, cruz. Deus santo, eu quero aprender teologia de verdade. Quando foi que Cristo deixou de assombrar-te? Quando Cristo se volviu rotina, deber, rito, costumbre? Vimos como a familiaridade pode ser um peligro. A nós outros, os que ensinamos, a los que predicam, a los que compartem o Evangelho no dia a dia com seus familiares, por exemplo, tengamos cuidado. Cuidado com a tentação de desejar sempre o novedoso. Cuidado com a tentação de menospreciar o texto bíblico, porque pensamos que nós outros, ou a congregação, ou nossos oyentes, já estão demasiado familiarizados com ele.
¿Acaso há algum livro, algum texto nas Escrituras que não nos revele a Cristo? ¿Acaso há alguma porção que não mereça nosso constante assombro, simplesmente por el hecho de que Deus mesmo se revelou em sua palavra? Não permitamos que em nossos corações passe o mesmo que passou com os de Nazaré, onde Cristo, por la familiaridade, se volviu algo aburrido, algo pesado. A mensagem de los discípulos não era nada novedoso, al igual que de Jesus, era simplesmente arrepentidos e creiam no Evangelho. O Evangelho não necessita adornos para ser glorioso. Por isso te ruego, não te acostumbres ao Evangelho. Redescubre cada dia o assombro de Cristo crucificado e ressuscitado. Assim como nos disse a carta aos Efésios, pide-lhe ao Espírito Santo que te dê esse espírito de sabedoria e revelação en el conhecimento de Ele, de nosso Senhor Jesucristo, que alumbre os olhos de nosso coração, de nosso entendimento, e que renueve em ti esse assombro santo que nunca deveria agotar-se. Em segundo lugar, hermanos, nós vemos aqui no texto a seriedade de rechazo a Cristo, a seriedade de rechazo ao Evangelho. Jesus literalmente sacudiu o povo de seus pés ao sair de Nazaré. Não há evidências de que tenha vuelto a sua cidade tras este sucesso. A falsa familiaridade los levou a escuchar a palavra predicada por el Hijo de Deus e dar-lhe la espalda. E assim como vimos no texto, o juízo será todavia mais duro para aqueles que se creem íntimos de Jesus, pero lo rechazam sua enseñanza, rechazam seu senhorio. Puedes pensar que por crescer em la igreja ya eres de Cristo, quando em realidade nunca lhe has conhecido como Senhor. Ao contrário, este pensar que ya eres de Cristo, esta familiaridade pode incluso endurecer-te ao Evangelho. Não há neutralidade quando oímos as Escrituras, quando leemos as Escrituras, quando oímos a voz de nosso Senhor. Ou tienes vida nova nele, ou todo tu conhecimento te servirá solo para entrar ao inferno com maior responsabilidade. Todo tu conhecimento solo aumentará tu condenação. Aqui é o mais impactante. Os de Nazaré não rechazaram a Jesus por falta de conhecimento ou por falta de evidências. Haviam visto seus milagros, haviam escutado sua enseñança e aún assim não creyeron. O mesmo ocorre hoje. O problema do ser humano nunca foi falta de pruebas sobre Deus. Pablo nos disse em Romanos que seu eterno poder, sua deidade se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo. Assim que nadie tem excusa. Temos mais Bíblias, mais igrejas, mais acesso à palavra que nunca na história, mais que os de Nazaré. O problema não é falta de evidências, o problema é este coração endurecido que não quer someter-se a Cristo. Se oyes o Evangelho e não respondes com arrependimento e fé, estás bajo condenação. Não necessitas mais pruebas. Necessitas um novo coração. Dobra tus rodilhas. Clama a Deus. Porque se persistes em rechazar o Evangelho, pronto Cristo vendrá, pronto Cristo regressará, pronto o dueño de la vinha vendrá para destruir a los malos sem misericórdia. E então será demasiado tarde. Cristo sacudirá de novo o povo de seus pés, pero desta vez para sempre. E não haverá outra oportunidade. Para finalizar, hermanos, não quero terminar só com advertências, não? Há que buscar um pouco de esperança também neste texto, e há uma esperança gloriosa aqui. Hablamos como a intimidade pode ser peligrosa, mas também é hermosa, não? Deveríamos perguntar-nos então de que lado que estamos, se somos como os de Nazaré, que por familiaridade rechazaram a Cristo, ou se somos como esses estranhos
em las aldeias que, sem conhecer sua história, receberam o evangelho com uma fé sencilla. Todos nós outros éramos estranhos. Éramos gentiles, alejados de Deus, sem nenhuma esperança. Cristo não se desanimou quando os suyos o rechazaram. Enviou a seus discípulos precisamente a nós outros, os estranhos. E aqui estamos. Somos também prova vivente de que a obra de Cristo não se detiene por el rechazo humano. Tras sua ressurreição, Jesus delegou sua autoridade a los 12 e depois delegou também a la igreja para ir a ser discípulos a todas as nações, bautizar, ensinar, hasta el fin del mundo. El patrón de rechazo sigue. Siguió con Esteban, con Pedro, con Pablo, con Juan, con los otros apóstoles, con la iglesia primitiva, con la iglesia perseguida en nuestros días. Todos experimentaron este rechazo. Nosotros también lo experimentamos en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestra ciudad. Pero ser rechazado por los suyos, como vemos aqui, não significa fracasso, significa participar no mesmo caminho de Cristo. A esperança que temos é que este patrão não continuará para sempre. Jesus mesmo lo antecipou na parábola que hemos leído em la lectura congregacional. Depois de rechazar a los siervos e matar al hijo, que hará o Senhor de la vinha, a los malos destruirá sin misericórdia e arrendará su vinha a outros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El rechazo ya tiene un final definitivo ya. Apocalipse nos muestra la consumación. Esta iglesia, como el pueblo de Cordeiro, fiel en medio del rechazo hasta la victoria final. Um dia se invertirão esses papéis. Os que rechazaram serão rechazados. Os que foram rechazados por causa de Cristo reinarão com Ele para sempre. E a igreja, despreciada no mundo, será coronada em glória. Assim que, se hoje reconheces que has perdido este assombro, ou que has confundido a familiaridade com fé, todavia há esperança. Aún há tempo. Cristo sigue lhe amando, mesmo em meio do rechazo. Sua invitação sigue aberta. Puedes passar de ser um nazareno incrédulo a ser um creyente verdadeiro. E se já eres de los suyos, pero sufres rechazo por causa de Cristo, recuerda, estás em la mejor companhia de todas. Jesus foi rechazado, sua obra continuou. A história não termina no rechazo de Nazaré, a história não termina no rechazo de hoje, termina no trono, onde Cristo, que sofreu o maior rechazo na cruz, reina. Não é o fim. Todavia não. Todos os que foram rechazados por sua causa, reinarão com Ele para sempre. Assim que essa esperança está em nossos corações também, mientras sofrimos o rechazo. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos as graças por o texto bíblico, te damos as graças porque Cristo não desistiu de nós outros, Deus. Mesmo que nós outros o rechazáramos, Deus, mesmo que nós outros recusáramos o Evangelho, não aceitávamos suas palavras, Deus, Jesus Cristo seguiu até o final, até a cruz, e alcançou também nossos corações por meio de seus discípulos, Deus, por meio de seus apóstolos, por meio de tua igreja, Deus. Te damos as graças porque o Senhor não desistiu de nós outros. Ajuda-nos, Deus, a volver-nos, a assombrar-nos contigo, assombrar-nos, Deus, com a leitura de tu palavra, com as predicações, com as orações, Deus, com a comunhão contigo. Que podamos compreender quão grandioso significa a encarnação do Hijo de Deus, quão grandioso significa que Deus se doblou em nossa direção e nos deu sua palavra. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Quita-nos a incredulidade de nossos corações. Quita-nos esta pretendida familiaridade que muitas vezes nos leva a não crer, a não ouvir, Deus, a tua palavra, o teu evangelho.
Ayúdanos, Dios, como tu pueblo, como tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.